a gente terminou 2, 3 meses atrás aqui na passagem 64. Então aqui na passagem 65, a gente encontra uma parábola que é bem parecida com uma que está na Bíblia. Disse ele, um homem tinha um vinhedo, vou botar a imagem do vinhedo aqui para a gente memorizar, e ele arrendou a uns colonos para cultivarem, a fim de receber deles o fruto. Enviou seu servo para receber o fruto da vinha. Os colonos prenderam o servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse, talvez não o tenham reconhecido. E enviou-lhes outro servo, mas os colonos espancaram também esse. Então o senhor mandou seu filho, dizendo, talvez tenham respeito ao meu filho. Mas como os camponeses se soubessem que esse era o herdeiro da vinha, prenderam-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, é uma imagem bem violenta, né, que ele traz, que reflete bem o que a gente imagina que possa ter acontecido com Jesus. Então, a imagem que ele traz reflete também a realidade que ele estava vivendo, né? Nós tínhamos Jesus em Israel, frequentando o Templo de Jerusalém, debatendo com o sacerdote do Templo de Jerusalém, debatendo com os rabinos, discordando deles, aquela cena de virar a mesa e falar dos vendilhões do templo, né? E Jesus andando pelas cidades, ensinando abertamente algo diferente dos seus antecessores, algo com toques inovadores, e não respeitando algumas das regras lá do judaísmo, da Torá, como, por exemplo, ele ensinava aos sábados, ou ele não fazia todo o ritual de lavagem de mãos antes de aceitar uma comida. Tem umas passagens assim na Bíblia que dá a entender isso. Então, há esse retrato literário, que essa imagem eu acho que reforça, né? Porque quando fala que ele, o dono da vinha, do vinhedo, enviou seu filho, o que aconteceu com o filho? Eles prenderam e mataram. Mas eu acho que é um ensinamento que, se a gente leva para um lado mais interior, mais espiritual, a gente vai acessar aquela ideia que é muito recorrente de que quando um mestre de sabedoria vem ensinar, nem sempre ele é bem recebido. E que é muito comum que nós passemos a rejeitar as instruções. A gente recebe um ensinamento, então o que é o vinhedo, né? O que dá o fruto. É o ensinamento que precisa ser cultivado na alma e com o tempo será colhido e dará um belo fruto, né? Um suco de uva. E esse ensinamento é dado para as pessoas cultivarem. Só que elas, né, aqui no caso dos colonos, né, na parábola, só que elas se apropriam do ensinamento. O que os colonos fizeram? Eles se recusaram a dar os frutos daquilo e de devolver para o filho ou os servos do dono, né? E isso acontece com as tradições espirituais, né? A gente tem a rejeição de Jesus pelos líderes de Israel, a rejeição que ele sofre tanto dos fariseus, então tem muita coisa aqui que a gente pode pensar historicamente, mas essa questão de como a gente permite que o ensinamento chegue a nós e como a gente permite que o ensinamento retorne, né? O ensinamento é dado para a humanidade a cada século, em diferentes épocas, por diferentes mestres, e o mais difícil é a gente conseguir manter esse ensinamento íntegro, com veracidade, que a terra seja fértil, que ele dê bons frutos e a gente possa colher de volta esses frutos. Então, quando a gente tem essa imagem de um instrutor que é dono, no sentido de uma terra fértil, e ele tem servos, e os servos não são bem recebidos, isso fala muito sobre como nós não recebemos muito bem aqueles que nos trazem ensinamentos de sabedoria, porque a gente acaba se apropriando do ensinamento para usar dele, para fazer uso dele de como a gente quer. E depois, quando os servos seriam o quê? Os discípulos, os chelas na teosofia, os iniciados. Mas mesmo quando há, às vezes, a presença de um grande iniciado, no caso aqui o filho, o herdeiro das eras, o filho do homem, né, o Cristo, alguém que despertou o Logos, alguém com avançado grau de iniciação, mesmo esse, às vezes, quando ele vem retomar um ensinamento para que esse ensinamento seja proveitoso para todos, ele vai ser rejeitado, ele vai ser
preso e ele vai ser morto. Então aqui eu acho que a gente tem duas imagens, né? Uma mais literal e uma mais simbólica, que fala muito sobre essa dificuldade que a gente tem. E isso não acontece só com Jesus, né? A gente vê que o ensinamento ele começa a ser mal usado, né? Vem um instrutor, dá um ensinamento, deixa um texto, né? Faz um giro da roda do Dharma lá, como o Siddhartha, e dali a pouco ele morre e as pessoas começam a usar do jeito que quer. Aí cria-se uma igreja, cria um culto, começa a pedir doação, né, de dízimo, ou começa a usar o ensinamento para dominar os outros. E isso mesmo em tradições esotéricas. A gente vê, por exemplo, quando a Blavatsky, na Sociedade Teosófica, ela traz toda aquela energia dela, que alguns de vocês aqui eu sei que gostam, que ela escreve a doutrina secreta e cria o grupo esotérico e traz a voz do silêncio, e aí ela morre, o que acontece? As coisas vão perdendo o fio da meada, elas vão perdendo energia, porque aquela pessoa que sustentava o ensinamento não está mais ali para botar energia nele e para discernir também. Então começa a surgir as interpretações, o neognosticismo, a neoteosofia, os vários tipos de budismo que nem sempre vão concordar entre si, que talvez não seja exatamente o que Siddhartha ensinou. E aí o que acontece? Eu estou usando o exemplo da Sociedade Teosófica porque eu estava trabalhando com o texto desse assunto. O que acontece? A coisa vai se desviando e vai perdendo o foco, e aí deixa de gerar os frutos que deveriam gerar. E aí quando alguém avisa, um servo, né, quando um Shela avisa, fala assim, olha, não era isso, não é assim que se cultiva, vamos devolver lá para o dono da terra. O que acontece? Ele é espancado, né? Ele não é bem recebido. E aí isso aconteceu, né, na história teosófica, né? Algumas pessoas tentam voltar para o ensinamento original da Blavatsky, mas já surgiu tanta coisa depois que ela mesma acaba sendo rejeitada como a fundadora da sociedade. E o mesmo com Jesus. Quando a gente pega o Jesus das igrejas, talvez ele não seja o Jesus original, talvez ele não seja o Jesus gnóstico. E esse é rejeitado, esse é morto, porque ele não serve aos propósitos do mundo, né? Aqueles que se apropriam de uma terra que não é deles, eles estão usando o ensinamento para fins materiais. Eles estão usando o ensinamento para fins pessoais, para fins egóicos. Eles não estão querendo devolver o fruto da terra que é só emprestada para eles, né? Nesse sentido. E é interessante que essa parábola, ela faz referência a uma passagem de Isaías. Jesus cita muito Isaías ao longo da Bíblia mesmo, né? E em Isaías o vinhedo é destruído. Então esses servos e esses filhos do homem que tinha o vinhedo, eles têm essa tentativa de evitar que o vinhedo seja destruído. Porque quando a gente usa um ensinamento espiritual para os nossos próprios fins pessoais, adulterando ele porque nos agrada ou não, ou para benefício próprio, né? É como se nós estivéssemos matando o Cristo em nós. Ao invés de permitir que a intuição desperte na nossa mente, brilhe e dê belos frutos, a gente mesquinhamente pega, se apropria e não permite que aqueles que são os herdeiros dessa tradição continuem seu trabalho. Então, na passagem seguinte, eu acho que está um pouco conectada, na passagem 66, Jesus vai falar: mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Depois isso vai ser muito usado na simbologia da maçonaria, né? A pedra do Templo de Salomão, a pedra angular, mas mesmo no islamismo, né, a Kaaba, aquela pedra quadrada, no islamismo a Kaaba, tem toda essa questão do fundamento, daquilo que dá sustentação. Sustentação ao que? A nossa vida espiritual, a um ensinamento espiritual, a algo que precisa ser cultivado e preservado para que mais pessoas possam ter acesso. Só que a pedra angular, né, ela é aquela que os construtores rejeitaram. E olha a linguagem gnóstica aqui. No mito gnóstico não tem os construtores? Quem são os construtores no mito? Né? São os ajudantes do demiurgo. Não sei se está diretamente relacionado aqui, tá? Eu estou só pensando alto com vocês. Mas aquilo que os arcontes lá em Odabaô
com seus arcontes, né? São 7. O que eles rejeitam? Eles rejeitam o pleroma. Eles não olham para cima, eles não contemplam eles não se dão conta do poder divino. Eles querem criar, eles são construtores. Claro que isso é um símbolo, né? É aquele nosso desejo de gerar, que, se bem conduzido, é muito saudável, não tem nada de errado em nós gerarmos criativamente, criarmos, porque isso também faz parte da manifestação. Mas os construtores, eles rejeitam o quê? A pedra angular. E no mito gnóstico, o que os arcontes não possuem é o poder de Cristo. O que difere o ser humano dos arcontes e torna o ser humano superior ao arconte é justamente que dentro do ser humano há a centelha crística. Há a presença do divino em nós que está escondido, mas ele é capaz de despertar. Esse poder de luz, os arcontes não têm. Ele só tem o poder de construção, que é um baita de um poder também. Que nós, enquanto estamos adormecidos, somos muito inferiores a eles nesse sentido, né? Mas à medida que a gente vai despertando, a gente descobre que nós somos capazes de lidar com o poder de fogo, que é o poder construtivo, mas também temos o poder de luz. Então, os construtores rejeitam justamente o quê? A centelha de luz, a pedra angular, que é o Cristo em nós. Porque o Cristo em nós é aquele princípio divino do raio do um. Aquela grande unidade, aquele absoluto, que é o Deus desconhecido, o Pai do todo, que os gnósticos falam, que presente em nós é o reino de Deus. Presente em nós é essa pedra angular, porque é o que sustenta a nossa alma e é o que sustenta o Espírito que habita em nós. Então, essa pedra está, segundo Jesus aqui no Evangelho de Tomé, escondida. Ela está escondida e ela está rejeitada. E ela é rejeitada pelos construtores desse mundo. Então, o nosso dever é novamente aquele de procurar fazer uma mineração aqui, encontrar a nossa mina do tesouro. Então, ela representa aquele elemento essencial da existência que dá fundamento à nossa vida. E quando a gente encontra esse elemento essencial, a gente é capaz de preservar o ensinamento e de não ser, né, um perpetuador da violência, desses que querem só pegar para si, se aproveitar, construir e rejeitar aquilo que realmente importa. Então, toda a mensagem do Evangelho de Tomé vai ser essa ênfase da gente aprender o que realmente importa, né? Aquela questão do não buscar o meu reino não está nesse mundo, né? O Jesus fala, meu reino não é deste mundo, buscai o outro reino, a vida eterna, aquilo que traz a verdadeira felicidade, né? Aqui é só um exemplo, eu não vou ler tudo com vocês. A passagem que tem no Novo Testamento, né, Marcos, que é a mesma passagem, ó, um homem plantou uma vinha, cercou, edificou uma torre, né, ele se apropriou da terra ali. E aí chega o tempo da colheita, manda os lavradores e o que acontece? Eles ferem eles, né, depois ferem na cabeça, manda embora, e aí ele manda o filho amado, né. Todas as vezes que vem um ensinamento, que vem um instrutor, que vem um servo, que vem um Shela, que vem alguém trazendo uma boa nova, seja da religião que for, se ele está trazendo algo verdadeiro, né, e a gente rejeita, porque não nos interessa, né. Mas aí tem essa passagem, eu só queria mostrar para vocês. E fala muito sobre a história de Jesus, isso, né, como ele não foi bem recebido e continuou não sendo bem recebido, né? Se teve um grupo que rejeitou Jesus, foi a própria igreja que se construiu em torno do nome dele e rejeitou os ensinamentos mais profundos dele, todo o esforço que ele colocou naquela existência e todos os motivos que levaram à morte dele foram transformados em forma de angariar mais seguidores, né? Muito triste. Então a gente agora pode retomar a nossa própria forma.